Então sejam muito bem-vindos aqui à nossa Masterclass do curso de VSM, Mapeamento do Fluxo de Valor. Eu sou o Julian Pico, sou engenheiro mecânico e sou consultor aqui da FM2S. Eu serei o professor aqui do curso de vocês do VSM, tá? Nesse curso, a gente vai iniciar ali por um case do VSM, né? Depois a gente vai para conceitos importantes que vão conectar esse VSM ao Lean. Também a gente vai ver as vantagens, o histórico do VSM, todos os conceitos necessários para que a gente possa compreender no contexto do Lean essa ferramenta tão importante que é o VSM. E depois, no curso, nós vamos a um passo a passo detalhado com exemplificações que irá capacitar vocês a implementar, sair do curso e já implementar o VSM na prática aí, tá? Então, todos os passos, desde o alinhamento da mentalidade Lean para o início do mapeamento do fluxo de valor do estado atual, até ali a proposição de melhorias e o desenho do mapa do estado futuro, para a proposição da melhoria desse fluxo de valor que foi estudado durante todo o VSM. Então, sem mais delongas, vamos à nossa Masterclass. Bom, o VSM, ou Value Stream Mapping, ou mapeamento do fluxo de valor, é uma ferramenta gráfica do Lean que nos ajuda a analisar as etapas de produção de um produto ou serviço. Então, no fundo, o VSM é um mapa, tá? O VSM é uma ferramenta, sim, mas ele vai gerar um mapa. Então, é um mapa do fluxo de valor, tá? Então, por isso que ele é uma ferramenta gráfica. Ele me ajuda a mapear o processo focando no fluxo de valor, tá? Ele ilustra o fluxo de produção, exibindo informações importantes para reduzir desperdícios e nivelar a linha de produção. Então, no VSM eu vou ter fluxos de informação, fluxos de materiais, né, indicadores, tudo aquilo que é importante ali para o meu processo vai estar claro ali num mapa só, que é o meu fluxo do valor, que é o meu VSM, tá? Aqui é um exemplo de VSM, tá bom? Então aqui, veja só, eu tenho essa empresa, né? Essa empresa ela tem uma demanda do cliente dela. Então aqui essa montadora São Jorge, é claro que a gente vai ver cada um desses pontos especificamente, aqui é uma ideia mais ampla, tá? Tem uma demanda que ela precisa consumir 18.400 peças, né? Em um período. Então essa demanda passa uma previsão de demanda aqui para a minha empresa. Aí agora eu estou dentro da minha empresa, dentro da minha fábrica, né? Dentro do PCP. O PCP é aquele que vai o planejamento e controle da produção. Então, esse PCP vai passar ali para o meu fornecedor quanto de matéria-prima eu vou precisar. No caso de aço aqui, que está vindo desse fornecedor Aço São Paulo. E vai passar para cada uma das etapas da minha produção, né? Qual vai ser a necessidade de produção delas, tá? Então, entrou aqui o aço, né? Entrou o aço na matéria-prima. Esse aço vai passar primeiro por uma estamparia. Essa estamparia, ela, antes de entrar nela, fica um estoque, né? Aí, essa estamparia vai ter um tempo de ciclo, um tempo de setup, uma disponibilidade. E depois da estamparia vai para uma solda. Entre a solda e a estamparia, eu tenho estoque intermediário. Entre a solda 1 e a solda 2, eu tenho estoque intermediário, né? Então, o meu valor, né, que seria o aço aqui, até se tornar aqui a minha bandeja certinho, né, ela vai passar por todas essas etapas da minha produção, tá bom? E aqui, quanto tempo ela vai passar em cada etapa? Quanto tempo ela fica em estoque? Qual é o lead time? Ou seja, o tempo desde a matéria-prima até, né, a minha expedição, né? Então aqui está falando 19,1 dias, né? Qual é a diferença entre o tempo que fica em processo e o tempo que fica em estoque, né? Tudo isso vai me mostrar no VSM. Então o VSM ele é um mapa que ele vai me dar as etapas da produção, ele vai me dar os estoques, ele vai me dar como essa informação, como o material passa de um ciclo de produção para o outro, tá? De uma célula produtiva para outra célula produtiva, né? Como que o PCP passa essa informação? Isso daqui, pessoal, são fluxos de informação, né? Tudo isso está presente num único mapa, que é o VSM. Por isso que ele é tão macro, por isso que ele é tão importante, né? Imagina isso na empresa, para eu clarificar, por exemplo, para um cliente, ou para eu clarificar com um fornecedor, ou para eu clarificar para as pessoas internas aqui de cada um desses processos, a importância de se fazer no tempo correto, de se atacar desperdícios, né? Imagina quão bacana é eu ver que, poxa, olha só,
entre a estamparia e a solda é onde fica o maior estoque intermediário. Por que será que o valor está parando tanto aqui? Por que a solda não está dando vazão a esse fluxo de valor? O que eu posso trabalhar na solda para dar maior vazão a esse fluxo de valor, né? Então, tudo isso eu olho num mapa só, que é o VSM, tá? É claro que cada um desses pontos a gente vai explanar no curso, tá? Bom, e quando eu devo usar o VSM, né? Quando eu quero conhecer a capacidade produtiva de um processo. Por exemplo, tem uma demanda. Será que o meu processo vai conseguir absorver essa demanda? Ou será que eu não vou dar conta? Ou vou gerar um monte de estoque, né, para garantir isso depois, né? Propor melhorias significativas no fluxo. Então, eu observando o fluxo de valor, eu consigo propor melhorias? Será que seria interessante eu colocar uma máquina em paralelo a essa? Ou comprar uma máquina mais eficiente, né? Então, eu consigo propor algumas melhorias no fluxo, né? Me permite também eliminar desperdícios, porque ele vai deixar claro os desperdícios e o impacto deles no fluxo de valor, né? E vai me permitir juntar esforços para eliminar esses desperdícios. E também vai me permitir, né, quando eu quero projetar um novo fluxo de valor. Só que esse novo fluxo de valor mais enxuto, que é o que a gente chama de VSM do estado futuro. Então, esse novo fluxo de valor que a gente está propondo, a gente vai apresentar, né? E aí sim apresentar essas melhorias, essas mudanças, tá bom? Quando que se dá, por exemplo, o estudo de um VSM? Por exemplo, quero aumentar a capacidade produtiva ali do meu processo, né? Um exemplo da nossa consultoria, uma fábrica de telhas queria aumentar o número de telhas que eram produzidos. Então a gente fez primeiro todo um VSM, todo um mapeamento da onde, do cimento, desde a matéria-prima até onde essa telha ser formada e ter a sua expedição ali para o cliente. Então a gente mapeou cada um desses pontos, viu o tempo de ciclo, os indicadores de cada um desses pontos. E aí sim propôs algumas mudanças e apresentou para a empresa um novo modelo de fluxo de valor, né, que agregaria, né, mais valor ao cliente, ok? E é claro, né, como toda ferramenta, o VSM tem algumas limitações também, né? O VSM é uma ferramenta que pode ser usada tanto em ambiente fabril como em um ambiente administrativo. Porém, nós temos que ter cuidado com uma coisa, né? O processo tende a ser repetitivo. Não adianta eu querer fazer o VSM de um processo que acontece uma vez a cada 3 meses, ou que você não sabe quando vai acontecer, que é incerto, né? Então, até se acontece uma vez a cada 3 meses, eu posso até fazer, mas eu não posso ter um VSM de um processo que você não sabe quando vai se repetir, né? Ele se enquadra muito mais a processos que eu faço repetidamente, ok? E os tempos e métricas devem ser coerentes para cada entrega do processo, ok? Então, eu tenho que ter tempos e métricas coerentes para as entregas do processo. E é importante também que eu busque esses tempos, que eu busque os indicadores. Quanto mais informação eu tiver no VSM, obviamente mais rico ele vai ser e mais possibilidade de melhoria ele vai me permitir gerar. Ok? E quais são os objetivos da elaboração do VSM? Então, nós temos o principal objetivo, que é promover a visão do todo, né? O VSM é uma ferramenta para te dar uma visão macro de todo o seu fluxo de valor. Clarificar a situação atual, fazer o mapa do estado atual. Então, deixar claro como flui o fluxo de valor na empresa atualmente, né? Acompanhar a trajetória da produção. Então, saber desde a matéria-prima, passa por esse estágio, eu estou acompanhando a trajetória do meu produto, né? De toda a produção ali desse meu produto, né? É legal que o VSM ele dá esse olhar no produto, porque o cliente tem um olhar no produto. Então imagina, por exemplo, eu estou fazendo uma Coca-Cola. Então o cliente conhece a Coca-Cola 600 ml. Então é o que ele vê, é o que ele conhece. Então qual é o VSM da Coca-Cola 600 ml? A visão é no produto, a visão é no que agrega valor ao cliente. Essa é a visão do VSM, tá? Eu faço o VSM do queijo mussarela, de tantos gramas. É isso, eu estou acompanhando esse produto, tá? Acompanhar a trajetória da produção e mensurar o valor dos processos, né? Identificar desperdícios, né? E um dos pontos fundamentais que inclusive o Taiichi Ohno da Toyota e o Lean foca muito é que a gente deve fazer o VSM para reduzir o lead time. Porque se a gente reduz o lead time, ou seja,
o tempo que a gente leva para transformar o nosso produto desde a matéria-prima até a expedição, a gente consegue ser mais flexível, a gente consegue produzir mais, a gente consegue agregar mais valor e a gente consegue faturar mais. Então, além de eu ter uma visão do todo, né? A visão do todo é uma coisa que é um bom objetivo, mas o objetivo mesmo, o cerne de fazer o VSM é que eu consiga depois, com as melhorias, reduzir esse lead time, ter a visão de quanto é o lead time e depois, com as melhorias, reduzir esse lead time e tornar a minha empresa mais flexível. Bem, vamos agora então ao nosso case explicativo, né? O case aqui de uma fábrica de queijos, né? Vamos ao contexto dessa fábrica de queijos, tá? Uma fábrica de queijos recebeu uma proposta para exportação para a Europa, né? Contudo, no primeiro ano de contrato, a empresa não conseguiu atender as demandas externas. Então estava com essa dificuldade de atender, né, essa demanda aí da Europa. Rodolfo foi contratado como consultor e percebeu que o processo de produção estava uma loucura. Então, não estava conseguindo atender essa demanda desse novo contrato aí, porque o processo de produção estava aí extremamente desorganizado, tá? Muito bem. Quais os problemas detectados aí pelo Rodolfo, só olhando por cima ali? Tinha-se elevado estoque intermediário, perdas de matéria-prima devido ao elevado tempo de espera, atrasos na produção e produtos perdiam a validade antes da exportação. Então esses estoques eles ficavam esperando ali, esses queijos e os queijos se perdiam, né? Então antes de exportar o queijo se perdia ali porque não era eficiente, né, essa exportação, tá? Muito bom. Qual foi a ação que foi feita? Primeiro, a técnica a ser usada foi o VSM. Então para se elaborar o VSM, ele seguiu esses 4 passos aqui. Primeiro, ele identificou as estações do processo no fluxo de valor. Ele viu qual era o valor do queijo, ele pegou um tipo de queijo e ele foi mapeando cada uma das estações que esse queijo, que desde o leite ali a transformação do queijo, né? Mapeou o fluxo de valor, porém tendo foco nos desperdícios, né? Aqui ele só levantou por cima esses desperdícios. Agora ele tinha que olhar em cada uma das etapas quais eram os desperdícios que estavam acontecendo, né? Ele teve que identificar também os estoques entre os processos. Poxa, a gente está demorando tanto para exportar o queijo, né? Desde a matéria-prima até a exportação, que o queijo está se perdendo. Então, quais são os estoques que eu tenho entre esses processos? Quanto tempo o queijo está ficando em estoques intermediários? Quais são esses gargalos? Tá? E aí ele elaborou o mapa do estado atual e o mapa do estado futuro no VSM e propôs melhorias, tá? Propôs melhorias. Muito bem. Então, primeiro ele identificou as etapas da produção. A primeira etapa era quando o leite chegava. Então, imagina que chegou a matéria-prima, o leite, e a primeira etapa que passava esse leite, ele ficava primeiro num estoque, e aí ele tinha que ser pasteurizado e cozinhado. Depois, a massa tinha que ser prensada, né? O leite virava, depois de cozinhar e pasteurizar, virava essa massa. Essa massa, depois de prensada, precisava ser fermentada. Depois de fermentada, ela tinha que ser filada, né? Esticar essa massa, né? E depois passava por esse processo de inspeção e embalagem do queijo em si, para ele ser exportado daí, ok? Muito bom. Qual é a descrição da produção, né? Qual era a demanda que a fábrica tinha? Então a gente tem que olhar para essa demanda. Requisitos do cliente. O cliente da fábrica é um centro de distribuição. Ele faz retiradas conforme os lotes vão sendo produzidos, né? A demanda do CD é de 25 lotes, cerca de 20 mil quilogramas de queijo por dia. E o CD trabalha 24 horas por dia, tá? Então, ele precisa, né? Ele tem uma demanda de 20 mil quilogramas de queijo por dia, né? No caso, a gente está mapeando aí o fluxo do queijo mussarela mais especificamente, né? A gente está mapeando uma família de produtos específica que é o queijo mussarela, tá? Qual era o tempo de trabalho que a minha fábrica funciona, né? A fábrica funciona 24 horas por dia, todos os dias do mês. Os funcionários se revezam para manter o ritmo e as folgas e intervalos são planejados para que a fábrica esteja sempre trabalhando. Tá? Então aqui a gente viu qual era a demanda ali do cliente, do centro de distribuição, e a gente viu quanto tempo a minha fábrica estava disponível ali para trabalhar. Esse é o primeiro passo que ele teve que ver para entender qual é a demanda ali que é imposta a essa fábrica de queijos. Ok? Muito bem. Então, para isso, né, eu conhecendo essa demanda, ele determinou o takt time.
ou seja, o ritmo que ele tinha, que a fábrica dele tinha que produzir os queijos para atender essa demanda. Então, ele calculou da seguinte forma: ele viu o tempo disponível na fábrica dividido pela demanda do cliente. Então, em um dia, ele tem 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos e ele precisa entregar 20.000 quilogramas de mussarela. Então, o takt time da produção é de 4,32 segundos por quilograma. A primeira coisa que ele fez foi ver qual era a demanda do cliente, tá? Aí, depois disso, ele precisou ir em cada processo e coletar as informações principais, coletar os indicadores de cada processo, tá? Então, nessa etapa de pasteurização, ele viu que a gente tinha um OE, um índice de eficiência, né? A gente vai ver todos esses termos ao longo do curso, tá? Esse case é um pouco mais geral para ver o poder aqui do VSM. Tá? Então ele viu que ele tinha um OE, um índice de eficiência aqui do equipamento dele de 52%. Ele viu a vazão que ele tinha, ele viu quantas estações de trabalho ele tinha, o tempo de batelada, né? O tempo do processo dele, o tempo de ciclo, né? O tempo entre sair um produto e sair outro produto, sair um lote ali de 1 quilograma de mussarela e outro quilograma de mussarela, né? A duração da limpeza, né? Quanto tempo demorava para limpar aquele pasteurizador ali? Olha só, 78 minutos só para limpar o pasteurizador, né? Entre uma batelada e outra, né? E a duração final da limpeza é de 105 minutos. Né? Então ele observou aqui na etapa de pasteurização, né? A primeira etapa é feita em um pasteurizador que opera em bateladas, né? Ou seja, opera ele pasteuriza uma determinada quantidade de leite e depois recarrega outra quantidade de leite, tá? São bateladas, não é um fluxo contínuo. A gente vai ver tudo isso ao longo do curso, tá? O tempo para se realizar uma batelada é de 30 minutos. Esse pasteurizador possui 2 setups, uma lavagem SIP de 105 minutos diário e outra de 78 minutos entre as bateladas, tá? O tempo de ciclo medido através da cronoanálise é de 1,8 segundos por quilograma de queijo. Né? Então, para produzir cada quilograma de queijo, né, ele demorava 1,8 segundos. Né? E o OE, a eficiência estimada do pasteurizador, foi de 52%, que funciona 24 horas. Então, ele foi em cada etapa vendo as características de cada uma das etapas. Vendo, por exemplo, poxa, esse CIP está alto, né? Será que dá para agilizar nessa limpeza? Essa eficiência está baixa, como que eu posso melhor aproveitar esse meu pasteurizador, né? Depois, ele precisava cozinhar, né, essa massa, né? A segunda etapa consiste em encher um tanque onde o leite pasteurizado deve ficar cozinhando. Nessa etapa, adiciona-se o fermento. Existem 3 estações de trabalho que funcionam por batelada. O tempo de cozimento da batelada é de 120 minutos, o tempo de ciclo é de 2,4 segundos. A lavagem aqui dura 105 segundos, né? Por dia, estima-se que alguma das máquinas está parada esperando o leite do pasteurizador. Isso toma cerca de 228 minutos na semana. Todas as máquinas trabalham 24 horas por dia e o OE estimado aqui do cozimento é de 52,8%. Então ele fez isso, né, para cada uma das estações de trabalho. Então, depois de cozinhar, ele foi para a prensa, né? Olha o OE da prensa, 44,5. Tempo de batelada, 20 minutos. Tempo de ciclo, 1,2 segundos. Ou seja, o maior tempo de ciclo aqui, né, até agora é do cozimento, 2,4 segundos. É o que mais demora ali, é o cozimento, tá? Aí ele foi para essa etapa de fermentação. Na fermentação ele mediu a ocupação, ou seja, 91,5% desses tanques que ele usava para fermentar, né, essa mesa é uma mesa de inox que ele fermentava, 91,5%, né, estava ocupado. Então isso gera espera. Né? Olha o tempo de ciclo aqui da fermentação um pouco maior também. Né? Essa quarta etapa consiste em deixar os pedaços de massa prensados e cortados para fermentar em mesas de inox. Essa fermentação deve durar 10 horas. Né? Então, aqui ele fez a fermentação e tinha uma ocupação alta. Será que não valeria a pena ter mais locais para essa fermentação acontecer?
Então, quando ele foi caminhando por cada uma dessas etapas, observando esses indicadores, observando os tempos, observando a capacidade, observando as eficiências, ele foi tendo ideias ali, né, de melhorias, tá? O controle do tempo de fermentação não é feito com cuidado. Portanto, algumas vezes uma massa pode passar mais de 10 horas fermentando. Então, poxa, isso daqui ele observou também, né? Quando ele foi observando ali a etapa, ele viu que acontecia esse defeito. Ele deixava mais tempo fermentando, né? Então, será que ele poderia colocar algum alarme ali quando passasse o tempo da fermentação para melhor utilizar o equipamento, tá? Isso acontece especialmente quando a filadeira, que é a próxima etapa, não está funcionando. Esse material é considerado estoque. Todos os dias as massas são lavadas, demorando 20 minutos em cada mesa. Então, esse tempo a mais que ficava além do tempo necessário de fermentar é um estoque, tá? Então, esse é o processo do VSM. Você vai andando pelo fluxo de valor por cada uma das etapas e vai observando esses desperdícios. O que pode ser melhorado, o que não está legal, tal, para propor melhorias. Enquanto isso, ele foi desenhando todo esse mapa, foi caracterizando todas as etapas aqui do fluxo de valor, tá? Depois, a etapa de filar, né? O próximo passo consistia em extrudar a massa para dar forma à mussarela. A filadeira trabalhava 8 horas por dia e ele conseguiu aí os parâmetros, né, da filadeira. Olha o OE da filadeira, que baixo que era o OE da filadeira. Então ele usava muito menos da capacidade dele, né? Então um tempo de ciclo de 0,6 segundos por quilograma. É um tempo de ciclo bem abaixo dos outros equipamentos. Então, por isso, às vezes, que esse OE ele está bem abaixo. Por quê? Não adianta ali eu ter um OE mais alto se eu vou ter que gerar espera em outros equipamentos. Então ele foi observando aqui, tá? Ela demorava cerca de 30 minutos para esquentar no começo de cada dia e necessitava uma limpeza de 100 minutos ao final de cada turno. Então, olha o tempo de limpeza, né? Aqui outro ponto importante. Veja que em cada um desses processos eu tenho muito tempo de setup. Eu tenho esses altos tempos aí de limpeza, né? Depois a etapa de salga, né? A etapa seguinte consistia em deixar as peças de queijo em uma solução salina para salga. Cada peça devia passar 10 horas na solução e havia 66 tanques disponíveis. O tempo de ciclo era de 0,6 segundos por quilograma e a ocupação era de 90%. E o setup, troca de solução, não afetava a produção. Então 90% da salga, né, nessa solução ficava ocupado. E outro ponto que ele observou também é que muitas vezes também se deixava mais tempo que o necessário, deixava mais que 10 horas. E isso afetava ali a produção também, por essa falta de controle, tá? E aí depois, ao final, o embalamento, né? A etapa de embalagem trabalhava 16 horas por dia com um OE de 67%, tempo de ciclo de 0,8 segundos por quilograma, 2 estações de trabalho e o setup diário totalizava 40 minutos. Então veja que para cada estação de trabalho, ele precisou ver indicadores essenciais, como os tempos de ciclo, a ocupação, o tempo de setup, a eficiência do equipamento. Então esse olhar crítico em cada estação de trabalho e depois juntando isso tudo no mapa do fluxo de valor, permitiu que ele propusesse algumas melhorias nesse fluxo para atender melhor essa demanda, tá? Então, muito bem. E aí, depois dele identificar cada uma das etapas, né, e das suas características, ele mapeou estoques intermediários, né? Então, aonde que o meu fluxo de valor parava? Então, ali em cima entrava o leite. 50 mil litros de leite ficavam em estoque no início. Depois, 9 mil quilogramas de leite ficavam em estoque entre fermentação e filagem. Depois, 5 mil quilogramas de queijo, né? 9 mil quilogramas de queijo entre fermentação e filagem, e depois 5 mil quilogramas de queijo entre salgar e embalar. Então ele foi mapeando esses estoques intermediários para localizar aonde que o meu valor ficava travado, aonde que ele não fluía, aonde que ele parava, tá? Haviam estoques na entrada do processo, que era o leite, 50 mil litros, totalizando 6 horas. Ou seja, com o takt time, né, a demanda do meu cliente, eu consigo ver que esses 50 mil litros de leite, eles tinham que esperar 6 horas, tá? Então eles esperavam 6 horas antes de entrar no processo.
Na fermentação, cerca de 9 toneladas de queijo, totalizando 11 horas. Então aqui precisava esperar 11 horas, tá? E aqui 6 horas, entre salgar e embalar, ele precisava esperar 6 horas. Então o meu valor ficava parado, primeiro 6 horas aqui, depois 11 horas aqui, depois 6 horas aqui. Como será que eu poderia dar melhor vazão aqui, né? Então, entre fermentação e filagem, tá? Eu tenho 11 horas. 11 horas. Será que daria para aumentar aqui a eficiência da minha filagem para fazer esse valor fluir de uma maneira mais eficaz? Provavelmente, né, eu tenho pontos críticos aonde estão esse estoque intermediário, principalmente aqui e principalmente aqui, né? Eu tenho alguns pontos críticos aqui, alguns pontos de atenção, que é onde eu devo concentrar minha melhoria. O VSN ele vai me ajudar a saber aonde eu devo concentrar a minha melhoria, analisando os indicadores, os dados que a gente coletou e principalmente analisando esses estoques intermediários, que é onde o meu valor fica travado, ele fica parado, tá? Muito bem. E aí ele fez o mapa do fluxo de valor. Então, o VSM foi completado, adicionando as conexões. Aqui ele foi omitido, né? Porque foi todo um VSM muito grande ali para complexidade aqui desse exemplo, né? Mas aqui a gente já tem uma boa noção aqui de como seria esse VSM, das etapas e dos seus estoques intermediários, tá? O lead time calculado, ou seja, todo esse tempo, desde o leite chegar do pasteurizador até a expedição, o lead time foi de 9,6 dias. Então, para eu produzir 1 kg de mussarela ali, né? Ele vir de queijo, que seria 10 mil litros de queijo, até 1 kg de mussarela, de porta a porta, eu levo 9,6 dias. É o tempo de porta a porta. Os maiores gargalos foram identificados como sendo a filadeira. Então, a filadeira, porque eu fico com um estoque intermediário grande entre fermentação e filagem, tá? A embalagem e o pasteurizador, né? Então, nessa etapa também um gargalo, que é a embalagem, e o pasteurizador, que eu não estou dando vazão a esses 50 mil litros de leite aqui na entrada, tá? Então, aqui ele identificou os gargalos, identificou o tempo total que eu levo da matéria-prima até a minha expedição, né? E o objetivo do VSM, então, é diminuir esse lead time para eu conseguir dar maior vazão aos meus produtos, tá? Dar vazão no meu fluxo de valor. Muito bem. Com a elaboração do VSM, foi possível identificar desperdícios e gargalos na produção. E Rodolfo, então, elaborou o seu plano de ação, o seu mapa de ação aqui, tá? Qual foi o mapa de ação do Rodolfo? Instalação de tanque pulmão de leite pasteurizado. Então ele vai fazer um pulmão aqui para melhorar a eficiência dessa primeira etapa do processo e dar maior vazão a esses 50 mil litros de leite que ficavam aqui 6 horas parados esperando, tá? Então, para evitar a desincronização das máquinas de cozinhar. Estudar também a diminuição dos tempos de CIP, que prejudicam sensivelmente o OAE. Muito desses OAEs baixos aqui da filagem, né? O OAE baixo da filagem, o OAE baixo aqui de cozinhar, né? Esses OAEs baixos, eles se dão porque tem muito tempo de setup, muito tempo de limpeza. Então ele estudou, talvez, trocar esses equipamentos, trocar esses tanques, trocar o método de se fazer essa limpeza, tá? Utilizar Kanban, Andon nas mesas de fermentação, salga e secagem, para avisar ali, que nem eu falei, quando passou das 10 horas, tem um alarme, tem um Andon para finalmente tirar aquele... Por exemplo, aqui, né, que ele fica mais de 10 horas aqui. Nessa parte aqui da salga, né? Que ele tem que ficar 10 horas. Então, quando dá as 10 horas, retirar essa massa que está sendo salgada para passar para a etapa de embalamento, né? Não deixar esperando aqui na salga. Então, tem algum sistema de alarme ali para que eu tire no momento certo, tá bom? Então, utilizar Kanban e Andon nas mesas de fermentação, na salga e na secagem, para não deixar mais tempo do que o necessário. Se eu deixo mais tempo do que o necessário, eu estou tendo um estoque intermediário, o meu valor está parado inutilmente, tá? E estudou a sincronização da filadeira com as mesas de fermentação prontas para filar, para evitar o acúmulo de massa pronta à espera do início do turno da filadeira. Então, sincronizar os processos, né? Sincronizar os tempos de ciclo de acordo com o takt time, tá?
E quantificar retrabalho após a filadeira, pois o OE deste equipamento é demasiado baixo, né? Então a gente viu aqui, na filadeira eu tenho só 25,6%, né, de OE, porque eu tenho muitas perdas de qualidade. Então ele propôs, né, eu quantificar esse retrabalho. Essa massa ela tem que ficar voltando na filadeira. Por isso que eu tenho um OE baixo. Então ele resolveu quantificar, né, o retrabalho na filadeira para talvez melhorar a filadeira, implementar alguns projetos de melhoria na filadeira e aumentar aí a qualidade dela, aumentar o OE dela, tá bom? Muito bem. E ele pensou também numa mudança do fluxo de valor aqui, né? Então ele pensou na mudança no layout do estoque intermediário e direcionamento do fluxo de materiais para a etapa de laminação e centrifugação, permitindo que o processo ocorra sem interrupções e que entregues as quantidades certas e necessárias à etapa seguinte. Então ele fez uma pequena modificação do estoque para deixar o fluxo melhor, ok? Realização de 5S, melhor organização ali de toda a fábrica ali, melhor disposição, melhor layout, identificação, aplicação dos censos aí do 5S, né? Que são censos de utilização, organização, limpeza, padronização e autodisciplina, né? Com o treinamento ali dos funcionários nesses censos, né? E implementação de uma etiqueta para controle e rastreabilidade. Então, para se ter maior visibilidade durante todo esse processo produtivo aí da minha mussarela, tá? Então, todas essas ações aqui, depois da construção do VSM, e observando os gargalos, observando os desperdícios, ele propôs aí para melhorar todo esse fluxo de valor, tá? E aí, ele aplicou algumas boas práticas também, como um layout funcional, aplicou um fluxo em linha, um programa de manutenção e suprimento dos equipamentos, redução dos estoques intermediários, né? Treinamentos da equipe nessa nova metodologia de trabalhar e comunicação entre a indústria e a manutenção, essa maior ligação entre as áreas de produção e manutenção para que ele tivesse os equipamentos sempre disponíveis ali e em qualidade para que se pudesse trabalhar e produzir, né, da melhor forma possível, ok? E aí, certamente, ele obteve o sucesso aí com esse projeto de VSM que ele fez. Ele usou o VSM principalmente para observar os desperdícios, entender os gargalos, entender os pontos críticos e aí sim propor melhorias, que ele fez o novo mapa do fluxo de valor. E aí ele obteve, com certeza, aqui o sucesso, né? Então, após a identificação dos problemas no mapa do estado de valor do estado atual, Rodolfo elaborou o mapa de valor do estado futuro, né? Então, implementando essas novas práticas aqui, essas novas boas práticas, essas mudanças no fluxo de valor aqui, ele propôs, né, um mapa de valor do estado futuro, com o objetivo de reduzir perdas, promover o engajamento da equipe e maximizar a produção. Bom, primeiro começando com as vantagens para a empresa, tá? O VSM ajuda a visualizar o fluxo mais do que os processos individuais, né? Além de dar uma boa visão também dos processos individuais, porque eu estou vendo os indicadores ali de cada processo, eu estou vendo o fluxo como um todo, tá? E muitas vezes o profissional de determinada área, né, que faz determinado processo, ele não conhece tão bem do processo seguinte, ou do processo anterior, ou do processo lá final, né? Então ele dá essa visão do todo, né? A pessoa ela consegue ver um pouco o resultado do processo dela, né? E também de que processo ela depende para que o processo dela saia bem, tá? Ajuda a identificar também, além dos desperdícios, quais são as fontes desses desperdícios, né? Então, a gente consegue ver os desperdícios e também procurar as fontes de desperdícios e atacar essas fontes de desperdícios, tá? Usa uma série de métricas padrão de processos que nos ajudam a enxergar pontos de melhoria. Então, ele quer ou não desenvolve os indicadores ali. Vai ter processos que ainda não vai ter indicadores para que eu consiga fazer o VSM. Então eu começo a mensurar indicadores dos processos, eu dou esse olhar mais analítico ali para os processos, eu começo a ver a importância de se colocar indicadores e acompanhar esses indicadores, que é uma das bases aí do Lean, né? E ainda mais deixar isso de forma visual, tá? O VSM dá uma visão macro de fluxos de materiais e informações,
o que facilita a identificação dos processos mais significativos do setor e da empresa. Em cada processo, o VSM permite identificar elementos mais críticos e o seu impacto no resultado final. Torna-se assim uma ferramenta-chave para o bom gerenciamento de cada setor da empresa ou da empresa como um todo, tá? Então, ele vai melhorar em muito o gerenciamento, né, de cada um dos setores, o gerenciamento da empresa no geral, né, e também dessa visão para as pessoas que estão nos processos, dos outros processos da empresa como um todo, tá? Incentiva também uma forte redução de desperdícios, né? Até mesmo, vocês vão ver no passo a passo que durante a gente está construindo o VSM, a pessoa tem que passar pelos processos, a pessoa tem que ficar um tempo em cada processo, colhendo indicadores, colhendo os tempos, fazendo a cronoanálise e, principalmente, observando desperdícios. Então, é um grande mapeamento também dos desperdícios e caracterização das suas fontes. O VSM escancara as atividades, procedimentos, rotinas e processos que não estão agregando valor de forma eficaz aos clientes da empresa. Um dos passos do VSM será tomar ações para eliminar esses desperdícios e tornar a empresa mais produtiva, flexível e competitiva. Vocês vão ver no VSM que às vezes aparecem umas explosões, assim, que são as explosões Kanban, né? As explosões Kaizen, desculpa. Aparecem as explosões Kaizen, que são ideias ali de melhoria, né? Projetos de melhoria para reduzir esses desperdícios, tá? O VSM também auxiliará na sincronização dos processos, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho num fluxo de valor um processo que está num tempo de ciclo muito baixo e um outro processo está num tempo de ciclo lento, né? Então, entre do tempo de ciclo baixo e o tempo de ciclo lento, eu acabo gerando muito estoque intermediário. Então, às vezes, vale mais a pena eu aumentar um pouco a velocidade desse, né? Eu sincronizar esse tempo de ciclo para atender o meu cliente. Porque, como a gente vai ver, o cliente consome num ritmo, que é chamado takt time. O ideal é que eu sincronize esses tempos de ciclo com esse takt time, tá? E o VSM também auxiliará na sincronização dos processos, eliminando estoques intermediários excessivos e ineficiências e esperas, né? E tem várias técnicas para isso, tem a criação de supermercados, né? Tem você instalar a produção puxada, você instalar células produtivas, todas essas ideias ali de como melhorar o processo, a gente vai ver no passo a passo, tá? Bom, e também incentiva a cultura de melhoria contínua na empresa, a cultura Lean na empresa, tá? Como as outras ferramentas do Lean, o processo de aplicação do VSM deve envolver o maior número de pessoas, de colaboradores das mais diferentes áreas e funções dentro da empresa. Então, está envolvendo pessoas de diferentes áreas na empresa, focadas na melhoria do processo, focadas em entender ali melhor o processo, em mapear melhor ele, em buscar os indicadores e buscar os desperdícios, claro, para melhorar esse processo. Então promove esse pensamento Kaizen na empresa, pô, pode melhorar aqui, aqui não tá legal, tal. E muitas vezes sempre quando a gente constrói o VSM, a gente entrevista as pessoas de cada processo. A gente fica de olho em cada etapa do processo, né? Toda essa preocupação aí em melhorar o fluxo de valor, reduzir desperdícios e obter uma melhoria contínua, né, traz esses frutos aí do VSM, que são essa baita, além da melhoria dos processos, esse desenvolvimento de uma cultura Lean na empresa, tá? E outra que o VSM é um mapa que vai ficar à vista, né? Então todo mundo vai se engajar aí nesse projeto do VSM. E durante esse processo, né, as pessoas vão ficar treinadas a observar os desperdícios e irão propor melhorias nos processos. Também irão ter um conhecimento macro da empresa e irão se voltar para o que realmente importa, as diretrizes da empresa, né, os indicadores principais da empresa. Então vai dar visibilidade. Lembra que o Lean é toda aquela parte de você ter aquela gestão à vista. Então o VSM também traz essa importância do indicador à vista, da diretriz da empresa à vista, de como está cada tempo ali do processo à vista, para todo mundo cuidar disso, cuidar do seu próprio processo e ter a noção dos outros processos, entender como o seu processo impacta no todo aí da empresa, ok? E incentiva também a implementação da gestão de indicadores de desempenho. Como eu já disse, para que eu construa o VSM, eu preciso saber como está cada indicador ali de cada etapa do processo. Indicadores de desempenho são essenciais para fazer o acompanhamento dos resultados e para estabelecer metas de melhoria para as áreas e processos.
deixa cada um focado aí, cada processo focado em suas metas e ao final de cada processo encontrando ali, alcançando a sua meta, a empresa como um todo vai alcançar aí as suas diretrizes. Então ele incentiva muito a gestão por indicadores também, tá? E os indicadores devem estar presentes no VSM, o que irá permitir uma visão muito mais precisa do que deve ser melhorado. Desde a Toyota, o grande objetivo do VSM é reduzir o lead time, né, que é o tempo necessário para percorrer todo o ciclo de produção. Então, o foco do nosso VSM é reduzir esses desperdícios, reduzir essas quebras de fluxo, para que, no final, se a gente levava tanto para produzir, a gente levava 20 dias para produzir um produto, agora a gente vai levar 5 dias, né? Então, reduzir esse lead time para a gente conseguir atender melhor a demanda no cliente, atender os prazos, sem precisar ficar gerando um monte de estoque por causa da nossa falta de flexibilidade na empresa, tá? Então, um grande foco aí do VSM é a redução do lead time, tá? E, é claro, também tem vantagens para o profissional. Por exemplo, nós aqui que estamos aprendendo sobre o VSM, temos grandes vantagens de dominar essa ferramenta. Então, um profissional que domina o VSM, ele vai ter uma melhor compreensão do seu processo e da empresa como um todo na forma geral. Ele vai ter uma certa capacidade de gerenciamento ali da parte produtiva da empresa, ok? Ele vai poder se destacar por sua visão precisa do que deve ser atacado, para assim eliminar desperdícios e levar a empresa a alcançar suas metas. Pensem bem, né? Se a gente fala lá do ciclo PDCA, de melhoria contínua, o VSM está nessa parte do planejamento. Então, o profissional que conhece bem o VSM, ele vai planejar bem suas ações e na hora de executar, ele vai ser muito mais assertivo, né? Ele vai ser cirúrgico ali no que ele deve atacar para melhorar o fluxo da empresa, tá? E ele também vai ter uma maior capacidade de gestão de projetos e alinhamento com a estratégia da empresa, tá? Então, ele vai se alinhar melhor com a estratégia da empresa, ok? Também será uma referência para a melhoria contínua e mudanças da cultura da empresa, vai ser uma referência Lean, né? Então, o profissional que é uma referência Lean na empresa vai treinar os outros colaboradores aí no Lean, né? Seja no VSM, e o VSM também pode abrir portas para outras ferramentas do Lean, né? Então, ele vai se destacar por ser essa força de melhoria aí dentro da empresa, tá? Também terá um maior domínio da filosofia Lean, que é tão valorizada nos dias atuais, e uma maior capacidade de comunicar suas ideias de projeto e engajar desde a base até a diretoria da empresa. Imagina numa apresentação ele mostra esse VSM, né, o poder que isso vai ter, né, cada um dos fluxos, cada um dos indicadores, e aí depois de mostrar esse VSM do estado atual, ele mostra as capacidades de melhoria. Isso vai ser muito mais convincente, né, para a diretoria da empresa e comprar a ideia do projeto dele aí, e ele poder crescer profissionalmente. Diferente do que muitos pensam, não foi a Toyota que inventou o VSM, né? A gente sempre, é claro, o VSM é uma ferramenta do Lean, a gente sempre liga o VSM ao Lean, e o Lean veio da Toyota, né? Veio do sistema Toyota de produção. Só que antes mesmo da Toyota pensar em Lean, o VSM já existia, né? Os primeiros diagramas de fluxo de valor e informações foram registrados em um livro de 1918 já, ou seja, comecinho ali da Primeira Guerra Mundial, já se tinha isso do VSM, escrito pelo Charles A. Knopfler, chamado Connecting Efficiency Methods, né? Métodos de conexão, né? Então, métodos de eficientes aí de conexão, tá? Esse daqui é o diagrama, né? Então, ele já fazia, né? Já separava, né, os fluxos de informação, os fluxos do material, lá em 1918. Né? Então, com essa ideia, né, de ser um método de conexão aí, como que os materiais se conectam, como que as informações se conectam, como que os fluxos se conectam, né? Então já tinha essa maneira de diagramar ali um fluxo de valor, tá bom? Ali o valor entrando aqui, depois a informação passando ali entre um setor e outro, né? E depois a expedição aqui, né? Então, o sistema entra por aqui e aqui sai a expedição, tá? Então, esse daqui é o... Aqui, ó, Graphic Representation of the Nature and Use of Methods and Forms in Manufacturing Plants. Então, tá mostrando
do uso desse método, né, de diagrama aqui em plantas de manufatura, né? Então já na manufatura, na indústria, já se tinha essa ideia aí em 1918, tá? Bom, porém, né, como no Lean, né, foi com o STP, né, o Sistema Toyota de Produção, que os princípios de agregar maior valor ao cliente e eliminar tudo que é desperdício começaram a vigorar. Justamente porque uma das grandes preocupações do Taiichi Ohno era você tornar toda a sua produção mais enxuta, né? Ou seja, você tirar tudo que é desperdício, você agregar o máximo de valor, você melhorar os fluxos, você reduzir o lead time. Então, essa ferramenta do VSM, ela entrou com uma chave aqui, né? De início, o termo VSM não estava presente ainda, mas a otimização do fluxo de valor sempre esteve nas bases do STP. Então, como a gente vai ver, um dos 5 princípios, né, uma das 5 bases do Lean, né, umas 5 bases do sistema Toyota de produção, é a otimização do fluxo de valor. Não era inicialmente com esse nome, VSM. Você vai ver que esse nome ele vai ser adicionado depois, né? Mas esse princípio de melhorar o fluxo tal já estava nas bases do sistema Toyota de produção, tá? A ascensão da Toyota foi tamanha em 1970, né? Aquela parte que a Toyota começou realmente a brilhar aos olhos do mundo, a produtividade da Toyota explodiu, né? O faturamento da Toyota, ele alavancou muito, né? Se você vê a curva de faturamento da Toyota lá em 1950 e depois em 1970, é uma curva praticamente exponencial, né? Mostra o resultado principalmente a longo prazo ali do Lean. Então, começa ali sem mudar muito até 1955, tá? Uns 5 anos sem mudar muito, crescendo um pouquinho, até que explode ali em 1970, ela chega num patamar que todo mundo começou a voltar os olhos ali para a Toyota. Inclusive, foi escrito, né, pelo MIT, o MIT estudou isso daí, os americanos também estudaram esse movimento da Toyota e escreveu seu livro lá, A Máquina que Mudou o Mundo, tá? Então, essa ascensão da Toyota foi tamanha que todo mundo voltou os olhos para estudar o que eles faziam de diferente, né? E aí que o Lean foi popularizado pelos estudos do MIT, que embasaram o livro lá, A Máquina que Mudou o Mundo, né? Esse livro aí do MIT, dos estudos com o que a Toyota fez para otimizar tanto o fluxo deles aí, tá? Bom, e o termo VSM, né? O termo VSM e a popularização desse mapa, o pessoal conhecer o VSM, começar a colocar isso como uma verdadeira ferramenta na prática, né? Ele se popularizou no Ocidente nos anos de 1990, né? E é interessante que outras ferramentas do Lean, por exemplo, o 5S, também se popularizou no Ocidente só ali nos anos de 1990, tá? Aqui no Brasil, começou a ter mais 5S mesmo aqui em 1990, VSM, o Lean começou a ter uma abrangência maior no Ocidente mais nessa década aqui. De forma que não se restringiu apenas à manufatura, mas se espalhou para diversos setores do conhecimento, como áreas administrativas, desenvolvimento de softwares, operações de TI, marketing e outros. Então o VSM, ele saiu um pouco da manufatura, né? Desde quando ele foi criado lá em 1918, era uma ferramenta de manufatura, na Toyota era para manufatura, e com a popularização dele em 1990, a gente consegue pensar que tudo é valor, né? Tudo é fluxo de valor. Então ele foi para a área administrativa, foi para TI, foi para software, qualquer processo ali que agregasse valor, né? Que eu pudesse otimizar um fluxo aí. Tá? Bom, a grande difusão do VSM nos anos de 90, muito se deve também à publicação desse livro aqui, Aprendendo a Enxergar, de John Shook e Mike Hotter, tá? Então esse livro aqui, Aprendendo a Enxergar, foi um dos grandes responsáveis aí pela grande popularização aí do VSM, né? Este livro foi pioneiro na introdução do diagrama de fluxo de materiais e informações e em como desenvolver o pensamento enxuto usando essa prática, né? Como olhar o fluxo de valor, né? Então esse livro é um dos grandes pioneiros aí, tá? Tornou o fluxo de materiais e informações amplamente acessíveis e aplicáveis fora da Toyota pela primeira vez, né? Então, a partir desse livro aí, a partir da divulgação desse conhecimento, né,
Olha só, aprendendo a enxergar, mapeando o fluxo de valor para agregar valor e eliminar o desperdício. É a ideia central da Toyota, mas de uma forma que eu posso aplicar a outros processos, né? Inclusive, no nosso curso, no final dele, a gente vai falar um pouco de VSM nos processos administrativos também, né? A gente vai sair um pouco aí da manufatura também, tá? Bom, e aqui a frase deles, né? Aqui está o Rotter e aqui está o Schuck, né? Os dois autores aí do livro, né? E ele diz aqui, o que estamos tentando realmente fazer na produção enxuta é construir um processo para fazer somente o que o próximo processo necessita e quando necessita, né? Então é a grande ideia da produção puxada, né? Ou a etapa posterior ali, ele precisa, né, do processo anterior e aí sim ele pega desse supermercado e aí a outra, e aí vai puxando, né? Uma mão vai puxando a outra, né? E um processo vai produzindo exatamente o que o outro necessita, na hora que o outro necessita, e vai de assim e assim a produção sendo puxada, né? A gente vai ver algumas técnicas para isso, a gente vai ver alguns Kanbans, né? A gente vai ver como que o Lean trabalha com isso para otimizar o fluxo de valor, tá? Estamos tentando ligar todos os processos, desde o consumidor final até a matéria-prima, em um fluxo regular, sem retornos, que gere um menor tempo de atravessamento e a mais alta qualidade e o mais baixo custo, né? Então, basicamente, a ideia deles com esse livro aqui, Aprendendo a Enxergar, é reduzir os desperdícios, observar esse fluxo de valor e ver uma forma de fazer com que esse fluxo de valor realmente flua de uma maneira mais eficiente, tá? Muito bem, vamos apresentar agora os conceitos que a gente vai ver ao longo do curso aí, antes de entrar no passo a passo, tá? Bom, antes da gente entrar no VSM, né, a gente precisa entender esses conceitos fundamentais. Tudo surge no Lean, então é importante que a gente entenda um pouco das bases aí do Lean, né? Então, a introdução no Lean, né, e os 5 conceitos fundamentais aí do Lean, tá? Depois nós vamos ver o conceito de Kaizen, né, o conceito de melhoria contínua, porque o VSM é uma iniciativa de Kaizen, ele tem que ser visto, né, dentro do contexto do Lean como uma iniciativa de melhoria também, tá? Veremos os 7 desperdícios para que a gente possa localizar eles de uma melhor forma e combater esses desperdícios, eliminar esses desperdícios. Veremos um pouco dos conceitos de cadeia de valor, conceito de fluxo contínuo, de produção puxada, que estão todos relacionados aí à otimização do fluxo de valor, tá? E então nós veremos algumas barreiras aí organizacionais e barreiras de sincronização também, né? Que são questões que dificultam, que prejudicam o meu fluxo de valor, que a gente também deve estar atento, né? Não são os desperdícios em si, né? Tem outros pontos também que podem prejudicar ali o meu fluxo de valor e que a gente pode esbarrar quando a gente está fazendo um projeto de VSM, tá? Falaremos também das métricas de tempo, né? As métricas que a gente acompanha aí para fazer o VSM, para fazer o mapa do fluxo, e falaremos de algumas outras métricas importantes que não estão relacionadas ao tempo, mas são importantíssimas aí para o VSM, que são o OEE, o Índice de Eficiência Geral dos Equipamentos, e as métricas de estoque. Um dos grandes indicativos ali de quebra de fluxo de valor é o acúmulo de estoque intermediário. Então a gente vai aprender a contabilizar esse estoque, né, a observar esse estoque aí sendo formado no nosso fluxo de valor, tá bom? Na próxima aula, então, nós iniciamos então conhecendo um pouco mais sobre o Lean. Então, muito bem, espero que você tenha gostado aí da nossa Masterclass, né? O nosso curso de VSM já está na plataforma, então você pode acessar o curso para assistir às aulas, o passo a passo, né, no seu tempo e obter aí a sua certificação no mapeamento do fluxo de valor. Então é isso, vejo vocês na próxima e muito obrigado por nos acompanhar até aqui.